E aí galera, a gente está aqui para mais uma aula, né, no nosso canal. Hoje o tema da aula é velocidade, tá? Bom, o que é velocidade? Uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Velocidade. Mas será que a gente sabe de fato o que é velocidade? Bom, eu vou colocar aqui duas situações para a gente conseguir ter uma análise, né, dessas situações e a partir daí chegar numa definição de velocidade. Bom, primeiro exemplo. Imagine que eu tenha dois carros que eles vão viajar durante 1 hora. Bom, então está aqui o meu primeiro carro, né, um Chevette, e aqui o meu segundo carro, seria um carro mais de luxo, sei lá, um Porsche, por exemplo. Bom, digamos que o primeiro carro, ele consiga viajar, no caso seria esse, né, consiga viajar 100 km nesse tempo previsto, ou seja, em 1 hora ele conseguiu viajar 100 km. O segundo carro, por sua vez, nessa mesma hora conseguiu viajar 80 km. Bom, qual teve maior velocidade? É claro que o carro que viajou mais rápido foi o que viajou uma distância maior. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que quanto maior for o deslocamento, maior vai ser a velocidade, certo? Então, o deslocamento e a velocidade são grandezas que, matematicamente falando, a gente vai falar que elas são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais distância o carro percorreu, é porque mais velocidade ele teve. Quanto mais velocidade ele teve, mais é o seu deslocamento. Então, quanto maior a distância, maior o deslocamento, ou seja, deslocamento e velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Segundo exemplo, vamos agora pegar um caso em que os dois carros vão viajar a mesma distância. Então, no primeiro exemplo, o tempo era o mesmo, agora a distância é a mesma. O primeiro carro ele vai conseguir completar essa distância em 1 hora. O segundo carro vai completar o mesmo percurso, né, em 30 minutos. E agora, quem foi mais rápido? Quem teve maior velocidade? Claro que quem teve maior velocidade foi o segundo carro, que conseguiu percorrer a mesma distância em menos tempo. Então, qual a relação que existe entre o tempo e a velocidade? Bom, quanto menor o tempo necessário para a viagem, maior foi a velocidade do veículo. Então, a gente pode dizer que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando um diminui, no caso o tempo, o outro aumenta. Se eu diminuo a velocidade, eu preciso de mais tempo, ok? Então, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu combinar, então se eu sei que a velocidade ela vai depender do deslocamento e vai depender do tempo. Se eu combinar essas duas análises, a gente vai ver que, na verdade, o que a gente chama de velocidade média é uma grandeza física que vai depender da distância, né, do deslocamento e do tempo. Então, a velocidade média, matematicamente falando, ela é igual à divisão do deslocamento, que eu vou representar por esse símbolo, ΔS, dividido pelo tempo, que eu vou representar por esse símbolo aqui, ΔT. Então, quanto maior o deslocamento, maior a velocidade, e quanto maior o tempo, menor a velocidade. Então, a velocidade ela é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Bom, esse deslocamento, eu já comentei isso em aula anterior, o deslocamento pode ser dado o deslocamento é a menor distância entre a posição inicial e a posição final. E a menor distância entre dois pontos, como eu já disse em aula anterior, é sempre a linha reta que une esses dois pontos. E como é que eu calculo o valor dessa linha reta? Como é que eu calculo o valor desse deslocamento? Eu posso subtrair a posição final do movimento da posição inicial. Então, o ΔS aqui representa o deslocamento, o S representa a posição final, que é onde o movimento acaba, e o S0 a posição inicial, que é onde ele começa. Então, se eu subtrair a posição final da posição inicial, eu estou achando o deslocamento. A mesma coisa vale para o tempo, né?
Se eu subtrair o tempo final do tempo inicial, eu vou estar achando o tempo total da viagem, ou seja, o que eu estava chamando lá de variação do tempo. Unidades de medida da velocidade. Bom, eu posso medir a velocidade em várias unidades de medida diferentes, só que duas delas são assim as principais, são as mais usadas. A principal unidade de medida da velocidade é o metro por segundo. Essa é a unidade usada no Sistema Internacional de Unidade de Medida. Tá? O símbolo do metro por segundo é m/s. Só que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos muito mais acostumados a medir e a ouvir falar de velocidades em quilômetros por hora. Então essa é a que a gente mais usa no nosso dia a dia, o quilômetro por hora, cujo símbolo é km/h, e essa aqui é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidade de Medida, metro por segundo, m/s. Então vai ser importante também a gente saber transformar uma velocidade que foi medida em quilômetro por hora para metro por segundo e uma velocidade que foi medida em metro por segundo para quilômetro por hora. Para fazer isso, a gente pode usar essa regrinha aqui, que é a maneira mais simples. Então, para transformar uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu dividir o valor da velocidade por 3,6. Por exemplo, se eu tiver uma velocidade lá de 72 km por hora, quero saber quanto que ela vale em metro por segundo. Eu vou pegar o 72, vou dividir por 3,6 e o resultado, que no caso vai ser 20, se vocês fizerem na calculadora, vocês vão conferir que vai dar 20, vai ser a resposta dessa velocidade em metro por segundo. Então 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Se eu quiser fazer o contrário da divisão é a multiplicação. Então se eu quiser transformar uma velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, basta eu multiplicar o valor da velocidade por 3,6. Por exemplo, eu tenho lá uma velocidade de 10 metros por segundo. Quero transformar ela para quilômetro por hora. Eu pego 10, faço vezes 3,6, vai dar 36 km por hora. Então, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Aí você deve estar me perguntando, mas por que o 3,6? Bom, esse 3,6 vem do fato de que cada hora tem 3.600 segundos e cada quilômetro tem 1.000 metros. Tá? Daí que vem o 3,6. Vamos agora fazer uns exemplos de aplicação da equação da velocidade média, que é essa equação aqui, para calcular a velocidade média de alguns casos. Bom, primeiro exemplo. Uma Ferrari consegue viajar 360 km em apenas 2 horas. Calcule a velocidade média desta Ferrari em km por hora. O primeiro exemplo fala que a Ferrari viaja uma distância de 360 km num tempo de 2 horas e eu quero calcular a velocidade média dessa Ferrari. Então, a gente vai usar a fórmula velocidade média igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Basicamente, onde tem um deslocamento, a gente troca pelo 360. Onde tem um tempo, você troca pelo 2. Então, a velocidade média passa a ser igual a 360 dividido por 2, que vai dar igual a 180 km por hora. Então essa vai ser a velocidade média da Ferrari. Segundo exemplo, um Fusca, ele viaja 300 km em apenas 1 hora e 30 minutos. Calcule a velocidade média desse Fusca em km por hora. O Fusca viaja 300 km, o tempo de viagem é 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia, então é 1,5 horas, 1 hora e meia. Para calcular a velocidade média, divide a distância pelo tempo. Eu quero em quilômetro por hora, por isso que eu tive que escrever o tempo só em horas, não pode trabalhar com tempo em minutos. Então vamos lá, o deslocamento 300, o tempo 1,5, 300 dividido por 1,5 vai dar 200 km por hora. Terceiro exemplo. Um carro parte de Santana de Parnaíba às 11 horas e 30 minutos e chega a Barueri, distante 13 km, às 12 horas e 15 minutos. Calcule a velocidade média desse carro em km por hora. O terceiro exercício fala que a distância entre Barueri e Santana de Parnaíba é 13 km.
o carro sai às 11 horas e 30 minutos, chega a meio-dia e 15. Então, de 11 horas e 30 até meio-dia e 15 se passaram 45 minutos, que é o tempo que durou a viagem. Eu quero calcular a velocidade média em km por hora. Para calcular a velocidade em km por hora, a distância tem que estar em quilômetros, ok, já está. E o tempo tem que estar em horas, aqui não está, o tempo está em minutos. Então vamos ter que transformar esse tempo de minutos para horas. Para fazer isso a gente pode usar, por exemplo, uma regra de 3. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então 45 minutos corresponde a um valor em horas que eu não sei, vou chamar de x. Na hora de montar a conta, tem que montar minuto embaixo de minuto, hora embaixo de hora. Para resolver, a gente multiplica cruzado. Então vai ficar 60 vezes x, que é 60x, igual a 45 vezes 1, que é 45. O 60 está multiplicando, passo dividindo, fica x igual a 45 dividido por 60. Fazendo a continha, 45 dividido por 60. Não dá para dividir, então você coloca o zero, a vírgula e acrescenta mais um zero. Pode cortar esse zero com esse, fica 45 dividido por 6, que dá 7. 7 vezes 6, 42. Para chegar em 45, falta 3. Acrescenta um zero para poder dividir de novo. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Ou seja, o tempo em horas é igual a 0,75. Agora que eu já sei o tempo em horas, posso voltar aqui para a equação da velocidade média e terminar o exercício. A distância é 13 km, ele me deu desde o começo. E o tempo é 0,75 horas. Faço a divisão, 13 dividido por 0,75. Para fazer a divisão, acrescenta 2 zeros para poder tirar a vírgula. Fica 130 dividido por 75, que dá 1. 75 vezes 1 é 75. Para chegar em 130, falta ainda 55. Baixa o zero. Aqui vai dar 7. 75 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. 525 para chegar em 550, sobra 25. A gente põe a vírgula, acrescenta um zero, vai dar 3. 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 2, 22, vai sobrar 25 de novo. Então vai sempre ficar sobrando 25, vai dar uma dízima. Então, nosso resultado é um resultado aproximado. Então, vai dar aproximadamente 17,3 km por hora. Quarto exemplo. Uma moto parte do quilômetro 25 de uma rodovia e viaja por 3 horas com velocidade constante até chegar ao quilômetro 205 da mesma rodovia. Calcule a velocidade média dessa moto em km por hora. O quarto exemplo fala que a moto saiu do quilômetro 25 de uma rodovia. Ela viajou até o quilômetro 205. Então, o primeiro passo é descobrir quantos quilômetros ela viajou. Para fazer isso, eu posso usar a fórmula do deslocamento. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento é 205 menos 25, que vai dar, então, 180 km. O tempo que durou a viagem dessa moto foi 3 horas. Eu quero calcular a velocidade da moto em km por hora. Então, eu uso a fórmula. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Logo, é igual a 180 km dividido por 3 horas. 180 dividido por 3 vai dar 60 km por hora. Exemplo 5. Bom, nós vimos até aqui exemplos onde nós tínhamos a distância, tínhamos o tempo e queríamos calcular a velocidade. Vamos ver aqui agora um exemplo em que a gente tem a velocidade, tem o tempo e vamos calcular o deslocamento, que é a distância, né, que durou, o percurso, né, do movimento. Então eu tenho aqui um ônibus, ele viaja com velocidade constante de 70 km por hora durante 2 horas e 15 minutos e eu quero calcular quantos quilômetros esse ônibus viajou. O quinto exemplo
fala que o ônibus ele está viajando com a velocidade constante de 70 km por hora. O tempo de viagem é 2 horas e 15 minutos. E eu quero calcular a distância, quero calcular a quantidade de quilômetros que esse carro viajou. Eu não posso trabalhar com o tempo em horas e minutos. Então vou começar o exercício transformando esses 15 minutos para horas. A gente faz uma regra de 3. Uma hora tem 60 minutos, então 15 minutos corresponde ao valor em horas que eu não sei quanto que é, chamo de x. Para resolver a conta a gente multiplica cruzado, então vai ficar 60x igual a 15 vezes 1, que é 15. Passa o 60 que está multiplicando, dividindo, fica 15 dividido por 60. Fazendo essa continha, 15 dividido por 60 não pode, porque o 15 é menor que 60. Acrescento o 0 e a vírgula, poder pôr o 0 para poder dividir. Agora a gente pode cortar esse 0 com esse. 15 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar em 15 falta 3. Acrescento o 0 para dividir de novo. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30 para 30 nada. Então o valor do x é igual a 0,25 horas. Então aqui que eu tinha 2 horas e 15 minutos, eu vou passar a ter agora 2 horas mais 0,25 horas, que é os 15 minutos, vai dar 2,25 horas. Esse vai ser o tempo que eu vou usar. A equação da velocidade média é essa aqui. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. A diferença é que agora eu sei qual é a velocidade média, que é 70. Eu não sei o deslocamento, então vou repetir o deslocamento, que é o que eu vou calcular, e o tempo é 2,25 horas. Bom, o 2,25 ele está dividindo, vou passar ele para cá multiplicando. Então a equação vai ficar assim, 70 vezes 2,25 igual ao ΔS, que ficou sozinho aqui do outro lado. Multiplicando os dois, você vai ter aqui, então, 2,25 vezes 70. Baixo 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. Você põe a vírgula, né? Duas casas decimais aqui. Então, na resposta também tem que ter duas. Então, a quantidade de quilômetros é 157 quilômetros e meio, 5 quilômetros. Essa vai ser a resposta do exemplo 5. Agora, no exemplo 6, nós vamos ver uma situação onde nós temos a distância que o objeto, que o veículo vai percorrer. Temos também a velocidade média que ele desenvolveu. E eu quero saber quanto tempo durou a viagem. Então, o caminhão viaja 100 km com velocidade constante de 40 km por hora. Eu quero saber quanto tempo durou essa viagem. No exemplo 6, eu tenho um caminhão que está viajando com a velocidade de 40 km por hora. Esse caminhão ele vai viajar uma distância de 100 km e agora eu quero calcular quanto tempo durou a viagem. Bom, a equação da velocidade média diz que a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Passando o tempo que está dividindo para o outro lado, multiplicando, eu chego nessa equação aqui, ó, a velocidade vezes o tempo é igual ao deslocamento. Então, eu passei esse termo que estava dividindo para cá, multiplicando. Agora, eu vou passar a velocidade que está multiplicando o tempo, dividindo. Com isso, eu isolo o tempo na equação. Então, o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento eu sei, 100 km. A velocidade eu sei, 40. Então, dividindo 100 km pela velocidade 40 km por hora, eu estou achando o tempo. Na hora de fazer a divisão, posso cortar aqui o 0 com o 0. Fica 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 horas, 2 horas e meia. Esse vai ser o tempo que vai durar a viagem desse caminhão.